sobre enfermagem, gigante pela própria natureza, proferida por Luísa Rosa Werneck. A Luísa, ela é enfermeira especialista em urgência e emergência, com experiência há 13 anos nesta área. Ela é enfermeira emergencista no Hospital das Clínicas da UFMG, colaboradora do Corém Minas Gerais, coach de carreira e analista comportamental. Obrigada pela presença, Luísa. Seja bem-vinda e sinta-se à vontade. Ei, Larissa, muito obrigada. Agradeço o convite por participar da Semana da Enfermagem, nesse evento tão grandioso, com palestras dos mais diversos assuntos que vêm agregar valor para a nossa enfermagem. E hoje eu vim falar para vocês um pouco da nossa enfermagem, do quanto nós somos gigantes, o quanto a natureza do nosso trabalho é tão gigante, como nós somos uma profissão de um valor imensurável. A Larissa já me apresentou, né? Então, eu sou enfermeira emergencista, tenho 13 anos de experiência, sou colaboradora do Corém Minas. Inclusive, a gente está com um projeto aí de suporte emocional para os profissionais, né, de Minas Gerais. Então, quem precisar de suporte emocional, só entrar no site do Corém. Eu sou coach de carreira e analista comportamental, trabalho essa parte de coach com enfermeiros, justamente para a gente poder elevar a profissão aí e contribuir na valorização do profissional e da nossa profissão. As impressões sobre a enfermagem, quantas vezes a gente ouve falar que a enfermagem é desvalorizada, que nós não temos valor, que é uma profissão sem status, né? E tudo isso tem a ver com a carga cultural que a gente carrega da nossa profissão. Lá, há séculos atrás, a enfermagem ela surgiu como uma fragmentação do trabalho da medicina. Foram fragmentados, surgiu farmacêutico, surgiu enfermeiro, enfim. E a nossa profissão, ela surgiu como uma profissão feminina. E aí já começam os desajustes dentro da profissão, porque a medicina ela era exercida, em sua maioria, por homens e pessoas com boas condições de vida. E a enfermagem veio a surgir ao contrário disso, uma profissão feminina, lembrando que naquela época, principalmente há séculos atrás, as mulheres elas eram desvalorizadas, muito mais do que hoje, elas eram submissas aos homens. E também a enfermagem surgiu também como uma profissão de caridade, porque ela também era exercida por freiras, por irmãs de caridade. Então, muito se atribuiu a enfermagem como caridade, ou seja, você não precisa, não tem valor agregado ao serviço, era uma caridade. Então, esse início da enfermagem carregou até os dias de hoje essa cultura de que nós somos desvalorizados. A mulher, quanta luta, né, a mulher teve que enfrentar e se encarregar aí de lutar para conquistar um lugar, uma posição melhor nas diversas carreiras, direito ao voto, enfim. Então, a enfermagem ela acompanhou essa luta, a luta pela valorização da mulher, para que a enfermagem fosse vista como uma profissão que não depende, não é submissa de homens, não depende de nenhuma outra profissão. Então, toda essa carga cultural a gente carrega até hoje. A enfermagem era exercida por pessoas de baixa renda, prostitutas, às vezes criminosas, e muitas pessoas se recusavam a serem atendidas pelo pessoal da enfermagem, pela equipe de enfermagem, justamente por considerarem que não eram pessoas dignas de tocar eles. Então, tudo isso reflete o que a gente tem vivido hoje, mas lembrando que isso mudou muito. Florence veio para poder mudar isso, por isso que ela é um marco na história da enfermagem, porque ela veio provar que a enfermagem tem conhecimento próprio, que não é submissa a nenhuma outra profissão, veio empoderar a nossa profissão,
criar realmente escolas para que o pessoal da enfermagem se profissionalizasse e que não fosse admitido cuidados de enfermagem por pessoas que não eram profissionais, que não tinham uma formação. E isso marcou, foi um marco na enfermagem, porque o conhecimento ele é a base de tudo. E a partir daí a enfermagem começou a se empoderar. Começou-se a ver que a enfermagem ela não era submissa a nenhuma outra profissão. Ela tinha seus próprios desígnios, e daí a enfermagem começou a crescer. Por mais que a gente ainda lute muito hoje por isso, mas é notória uma mudança muito grande na nossa profissão. E um dia, ouvindo o hino nacional, eu ouvi um pedaço e eu falei, gente, vou ter que roubar isso para a enfermagem, porque é a pura verdade da nossa enfermagem, essa parte do hino onde diz, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Porque a enfermagem ela é gigante pela sua natureza, que é a natureza do cuidado. Isso nos torna muito gigantes, nós somos essenciais, nós somos uma profissão bela, sim. É muito bonito você cuidar do outro. E não é um cuidado de caridade, é um cuidado científico com conhecimento, mas sim com compaixão, com amor ao próximo, né? Aquele ser que está ali na sua frente. Nós somos fortes, com certeza, para enfrentarmos tantas batalhas aí durante a nossa vida profissional. Impávido colosso quer dizer destemida, nós somos destemidos, sim. Estamos aí no enfrentamento ao coronavírus, na linha de frente. Em tantas outras situações, nós lideramos, né, o cuidado primário desses pacientes, e o nosso futuro, sem dúvida, espelha toda essa grandeza. Não é à toa que essa pandemia veio a mostrar para o mundo o nosso valor, o quanto nós temos valor. A minha trajetória profissional começou há 13 anos atrás, foi uma trajetória de luta, eu sempre perseguindo meus sonhos, persistindo em melhorar, em ser melhor, em ser uma enfermeira melhor, em trazer isso para a minha equipe. Então, eu já trabalhei em hospital particular, eu trabalhei em UPA, hoje trabalho no Hospital das Clínicas, já fui tenente enfermeira da Força Aérea Brasileira, então, sempre buscando levar a enfermagem de verdade para todos esses locais onde eu trabalhei e para a comunidade toda. Qualidade na formação profissional é essencial para a valorização da nossa enfermagem. Para mostrar o quanto gigante nós somos, nós precisamos formar profissionais com uma qualificação adequada. Houve um boom na enfermagem uns anos atrás, foram surgindo inúmeras escolas de formação, tanto de nível superior quanto de nível técnico, e, infelizmente, algumas instituições começaram a formar profissionais de qualquer jeito. E aí foram colocados no mercado de trabalho profissionais que não estavam preparados adequadamente, que não tinham conhecimento próprio para poder exercer a profissão. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para as escolas de formação. Nós precisamos de formação de qualidade, precisamos colocar no mercado de trabalho profissionais capacitados para que a nossa enfermagem realmente possa crescer. E existe uma diversidade de nichos dentro da enfermagem. Muitas pessoas falam, a enfermagem já está saturada, não tem campo mais para enfermeiro, não tem campo mais para técnico. Gente, a enfermagem ela está crescendo cada vez mais, está abrindo um leque de opções. Hoje não existe mais esse conceito de que enfermagem é só hospital, enfermagem é só unidade básica de saúde, PSF, não. Existe uma gama de nichos, de especialidades que nós podemos atuar. Está aí a resolução do COFEM 581 de 2018, que já até sofreu uma pequena alteração aí, que está presente na resolução 610 de 2019, mas você encontra a maioria das especializações nessa resolução 581, tem lá a lista, e aí quando você lê aquela lista, você pensa, nossa, realmente a enfermagem, ela tem um leque aí de opções enorme. Nós podemos ser empreendedores, tem enfermagem aeroviária,
enfermagem, você pode dar aula, pode ser militar, enfermagem do trabalho, agora a área de dermato, área de esporte, enfim, existe um leque aí de opções das mais diversas especialidades para a gente escolher. E aí, como que a gente define? Mas como que eu vou saber qual que eu vou gostar? E aí é se colocando em ação. Quando a gente se coloca em ação, a gente começa a realmente viver aquilo e ver se está realmente alinhado com o nosso propósito, com os nossos objetivos. Quando a gente só fala das suposições, não tem como saber se aquilo é para a gente ou não. Então, se identificou com algum nicho, com alguma área, vai lá, se especializa, começa a atuar, se coloca em prática, se coloca em ação. Se chegar lá na frente e você ver, não, realmente eu achei que eu gostava disso, mas descobri que eu gosto de outra coisa, desse outro nicho. Não tem problema mudar. Agora, o que não dá é para a gente ficar parado, estagnado, esperando que alguém escolha um caminho para a gente, esperando que uma vaga apareça para a gente. Nós temos que nos colocar em ação. E a gente pode evoluir o tanto que for. Podem surgir milhões e milhares aí de nichos de especialidades. Mas o nosso fim, a nossa essência será sempre o cuidado. O cuidado vai ser sempre a essência da enfermagem, seja qual nicho você for atuar. E lembre-se, seja especialista em qualquer área. Você pode ser especialista em qualquer nicho, qualquer. Mas seja sempre especialista em gente. Nós da enfermagem cuidamos de outras pessoas, de gente. Então a gente tem que ser especialista em gente acima de tudo. E a nossa essência é o cuidado, como eu disse. Qualquer que seja a especialidade, o resultado fim ele vai ser o cuidado. Se você dá aula, o resultado fim é o cuidado que o seu aluno vai ter, né, durante a formação, para ele ter cuidado com o paciente, com o cliente dele. Se você atua na enfermagem de trabalho, o resultado fim também é o cuidado com os trabalhadores. Enfim, o cuidado é sempre o resultado do nosso trabalho. E atender as necessidades básicas é o essencial do nosso trabalho. E aí, algumas pessoas, às vezes, enchem a boca para falar, eu não queria trocar fralda, eu não queria dar banho, e falam mal dessas ações que são exercidas pela enfermagem, e tentam menosprezar e diminuir a enfermagem por isso. E aí eu pergunto aqui para vocês, quem é a pessoa que gostaria de passar 20 minutos, 30 minutos com uma fralda suja, sem ter a capacidade de fazer a sua própria higiene? Quem gostaria disso? Quem gostaria de passar 2 dias num leito de hospital sem ter condições de tomar um banho por si só? Ninguém gostaria, gente, eu tenho certeza. Nós dependemos, em algumas situações, do outro. E se a pessoa está ali, ela não tem condições de prover o seu próprio cuidado, ela precisa do outro. E a enfermagem está aí para isso, para atender as necessidades humanas básicas daquela pessoa. Nós estamos ali para isso, e isso é maravilhoso. É um trabalho digno, é um trabalho belo. E eu falo com a minha equipe, tem que valorizar isso. A gente tem que valorizar, não deixe ninguém diminuir o seu trabalho, porque é um trabalho essencial que ninguém fica sem. A pessoa pode ficar sem um antibiótico, a pessoa pode ficar sem, às vezes, uma cirurgia, sem várias coisas, sem vários procedimentos, mas sem cuidado, ninguém fica. Por isso, a enfermagem ela é essencial na vida de todas as pessoas. E o cuidado especializado, ele vem justamente para que a enfermagem se fortaleça, se especialize e possa cuidar cada vez melhor do outro. Cuidar, gente, é uma coisa muito fácil. Cuidar, qualquer um cuida. Uma mãe cuida do filho, a tia cuida do sobrinho, o filho cuida do pai, a avó cuida do neto. Então, cuidar, qualquer um cuida. Agora, cuidar com conhecimento, cuidar com ciência,
com embasamento, sabendo o fim daquele cuidado ali, o que você espera, qual o objetivo daquele cuidado, esse cuidado especializado, ele é realizado tão e somente só por nós da enfermagem. Então, cuidar, qualquer um cuida, mas um cuidado especializado somos nós da enfermagem que promovemos. Então, isso tem que ficar bem claro. Quando as pessoas falarem, só cuida, não. A gente não só cuida, não. A gente tem um outro olhar para o paciente. E a gente não cuida só do corpo físico, a gente cuida da mente, a gente cuida do emocional, a gente cuida da família. Então, nosso cuidado, ele é muito mais amplo. Ele vai muito além de um simples cuidado que uma pessoa faz. Uma mãe tem um instinto maternal de cuidar. Mas o olhar dela é diferente do nosso olhar profissional. Ok? E como que nós vamos ser valorizados e reconhecidos no nosso trabalho, levando em consideração esse nosso cuidado, que é a nossa essência? Quantas vezes a gente vai prestar um cuidado e a gente fica preocupado com a gente? Eu estou preocupada com o que o meu amigo está pensando de mim, com o que o meu chefe está achando, que o dono do hospital está achando, o que o acompanhante está achando, o que o outro está achando. A gente fica preocupado com a gente. Ai, meu Deus, o que vão falar de mim? Ai, será que eu vou fazer certo? Ai, meu Deus. E a gente fica preocupado com a gente. E o foco do cuidado somos nós, os profissionais? Não. O foco do cuidado é o paciente. Então, a partir do momento que você tirar o foco de você, que os holofotes virarem para o paciente, você vai atender as necessidades dele. Você vai olhar para o paciente e vai ver qual a necessidade que ele apresenta naquele momento. E você vai atender as necessidades do paciente naquele momento. A partir desse momento, você vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Automaticamente, naturalmente, o seu trabalho vai ser reconhecido, porque você tirou o foco de você, colocou o foco no paciente, fez o que deveria ser feito, sem se preocupar com o que vão pensar de você, apenas se preocupando com o paciente ali na sua frente. E aí é nesse momento que seu trabalho vai ser valorizado. Não se preocupe, o reconhecimento ele vai vir de forma natural para você. Pode ter certeza. E não poderíamos deixar de falar sobre os desafios da profissão, né? Por quê? Nossa profissão, ela é cheia de desafios, seja do recém-formado, seja como que a gente vai manter o posicionamento, como que a gente vai gerar autoridade, como é que eu faço para a enfermagem ser valorizada. E a primeira coisa que eu falo para vocês em relação a esses desafios é: não seja vítima. Nós não podemos ser vítimas do sistema. Nós temos que ser protagonistas. Seja, então, protagonista, não seja vítima. Não fica, ai, meu Deus, eu não consigo, ai, não dá certo, ai, como é que faz? Ai, ninguém valoriza a enfermagem. Gente, chega de ser vítima. A enfermagem já foi vítima por muito tempo. Chegou a hora da enfermagem ser protagonista. Então, é assim que nós vamos valorizar a nossa profissão, sendo protagonistas. E aí vem o recém-formado. Formou e fica lá naquela coisa, eu sei porque eu já fui recém-formada, e logo que a gente forma, a gente fica, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir emprego? Ai meu Deus, eu não vou conseguir emprego, tá muito difícil de conseguir emprego, ninguém dá oportunidade para recém-formado e já fica com aquela coisa na cabeça. Só que a gente consegue sim emprego, a gente consegue se posicionar no mercado de trabalho, entrar, ingressar no mercado de trabalho. Mas para isso é preciso o quê? Que você entre em ação. Que você realmente tenha um objetivo, um propósito. Isso precisa que você tenha conhecimento. E aí eu não estou falando de habilidade, porque habilidade a gente vai conseguir e experiência a gente vai conseguir ao longo do trabalho, né? Ingressou no mercado de trabalho, você vai adquirindo habilidades, expertises, ok. Mas o conhecimento teórico, a base, você conseguiu lá na faculdade. Então, conhecimento você tem. Então, a gente tem que correr atrás. Quando eu me formei, há 13 anos, eu me formei em Volta Redonda, interior do Rio, né? Região sul-fluminense. O que eu fiz quando eu me formei? Ó, currículo debaixo do braço impresso, e fui para o Rio de Janeiro, capital, entregar currículo, e de hospital em hospital, batendo em porta.
Naquela época não tinha Uber, não. E eu ia lá, ó, com o currículo debaixo do braço, não tinha carro, nada. Eu fui andando e de hospital em hospital entregando currículo. E eu não tinha medo de ouvir não, porque a gente vai ouvir não quantas vezes for preciso. Agora, aquela pessoa que desiste no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, não. Essa pessoa que desiste, ela realmente não vai conseguir. Não é porque não tem emprego, porque o mercado de trabalho está fechado. É porque ela desistiu. Então, a gente tem que persistir. Quantos concursos eu fiz na vida? Eu passei em muitos concursos. Chega um momento que você começa a poder escolher qual você vai assumir. Mas para que isso acontecesse, eu fiz milhares de concursos. E eu não tenho vergonha de dizer, eu fui correndo atrás. E aí entrava em um, não, já quero o outro, quero algo melhor, e fui fazendo e fiz muitos. Entende? Mas a gente tem que correr atrás. Eu posso ouvir milhares de não, mas eu tenho certeza que uma hora o sim vai chegar. E para manter o posicionamento? Para manter o posicionamento, o enfermeiro, ele precisa, para se posicionar, se empoderar. Se empoderar do conhecimento que ele tem, do cuidado, da enfermagem. E aí, se chega lá, não, tem que fazer um procedimento aí, tem que fazer alguma coisa. Uai, você tem que fazer, sei lá o quê. Se não é função do enfermeiro, por que você, bonitinho, vai lá fazer? Não. Se posiciona. Não, isso não é minha função, eu não vou fazer, a gente tem que se posicionar. Isso é uma coisa que eu aprendi na graduação e que desde a minha formação, desde o meu primeiro emprego, eu aprendi a fazer isso, a me posicionar. Ok? Então, enquanto os enfermeiros não se posicionarem, ficarem com medo ou ficar se escondendo, não vamos conseguir mostrar a grandeza do nosso trabalho. Precisamos ter atitude e conhecimento. Para a gente se posicionar é preciso principalmente conhecimento. Como que você se posiciona se você não tem conhecimento? Aí você fica na dúvida, você fica com medo e fala, não, deixa para lá, deixa eu ficar quieto, eu vou fazer isso porque eu não sei se é meu ou não isso. Ok? Então, conhecimento é essencial. E qual é a fórmula para gerar autoridade? Como que nós geramos autoridade? A autoridade nós geramos com posicionamento, ou seja, se você se posiciona, você já está gerando autoridade. Já vão te olhar de uma forma diferente. Ser um bom líder da equipe, ter liderança sobre a sua equipe. E liderança não é mandar na equipe, não. É ter a equipe junto com você. É a equipe se espelhar em você. Então, esse é um fator importante para gerar autoridade. Ter sabedoria ele é essencial. E atualização. Tem que se atualizar. Quem não se atualiza, fica para trás. Como que você gera autoridade se você não se atualiza, se você não tem conhecimento, não sabe do que você vai falar? E aproveitando aí as redes sociais, é muito bom ver a quantidade de enfermeiros, acadêmicos de enfermagem, técnicos que estão utilizando as redes sociais para promover o trabalho da enfermagem. Eles estão gerando autoridade nas redes sociais. E isso é essencial. Essa foto é para ilustrar quando eu digo você recebe vários nãos, mas você pode estar a um sim do seu próximo emprego, a um sim do seu sucesso. Essa foto é para representar isso. Se o camaradinho ali debaixo da foto tivesse dado mais uma marretada, ele tinha achado os diamantes. Só que o diamante está escondido, ele não sabe que está ali. Ele foi cavando, chegou numa hora que ele desistiu. Ele falou, não tem diamante nenhum para mim não, e desistiu e foi embora. Se ele tivesse dado mais uma marretada, ele estava rico. Mas ele desistiu. E é isso que eu falo. Recebeu 1, 2, 3, 10 mil nãos, não desiste. Você pode estar a um sim dos seus diamantes, do seu sucesso. Ok? Então, gravem bastante essa imagem na cabeça de vocês. Perspectivas para o futuro. Tá um pouco aí... o slide um pouco com a formatação, né, errada aí, mas sem problemas. Avanço do cuidado ou avanço nas práticas biomédicas? Qual é a perspectiva do futuro da enfermagem?
É um artigo que eu li, uma amiga me presenteou com esse artigo, a Maísa, sou muito grata. É um artigo de Abel Paiva, é um enfermeiro português, e ele escreveu uma tese de doutorado sobre isso, maravilhosa, recomendo aí depois a leitura. Por quê? O que acontece? A enfermagem deveria se especializar mais em enfermagem, ou seja, fazer enfermagem com mais enfermagem, ou a enfermagem deveria se especializar mais em práticas biomédicas? Qual deveria ser o futuro da nossa enfermagem? O que isso quer dizer? A enfermagem, ela tem conhecimento próprio, independente de outras profissões, nós da enfermagem temos conhecimentos próprios. Somos uma profissão independente, ok? E para isso nós geramos conhecimentos que são próprios da enfermagem. E nós não deveríamos estudar mais isso? Como gerar mais conhecimento de enfermagem para a enfermagem? Por exemplo, diagnóstico de enfermagem. É enfermagem fazendo mais enfermagem. Então, esse é um exemplo. Será que deveríamos dar mais ênfase a isso? Como fazer a enfermagem com mais enfermagem? Então, trago essa reflexão. A outra reflexão: devemos fazer enfermagem especializando mais em práticas biomédicas? Por quê? As práticas biomédicas ficam muito em evidência. Ah, o médico não conseguiu entubar, se o enfermeiro pudesse entubar, por que o enfermeiro não entuba? Porque lá em outros países, o enfermeiro, em alguns países, pode entubar. Desde que treinado, ele pode entubar. Aqui no Brasil não pode, é só o médico. E aí essa discussão, esse enfermeiro, doutor, né, o Abel Paiva, ele traz essa reflexão no que ele diz o seguinte: se existe a necessidade do enfermeiro entubar, por que essa necessidade existe? Porque falta médico, não existe médico suficiente para realizar esse procedimento, ou porque faltam médicos capacitados para a realização desse procedimento. Então, qual que é o problema central disso? É a parte médica ou é a enfermagem? E aí, traz ele também nesse artigo, fazendo essa relação nos países onde o enfermeiro pode entubar, onde outras práticas biomédicas são realizadas por enfermeiro, tem local que existe enfermeiro anestesista, enfim. Essas práticas trazem ao enfermeiro um reconhecimento, é uma forma de reconhecimento ou é uma mão de obra mais barata? E no artigo ele fala que, na maioria das vezes, isso se dá por ser uma mão de obra mais barata. Você paga o enfermeiro para determinadas práticas biomédicas e deixa o médico exclusivamente para realizar procedimentos de maior complexidade. Aí, ok, isso gera reconhecimento para o enfermeiro no que tange a sua capacidade em realizar o procedimento, mas não gera reconhecimento financeiro ao enfermeiro. E aí, o que nós realmente queremos para a nossa profissão? Então, fica essa reflexão sobre as perspectivas de futuro para a enfermagem. Se nós devemos dar ênfase em enfermagem, fazendo mais enfermagem, imagina se tivesse uma disciplina na graduação de enfermagem que estudasse, que tratasse de como fazer enfermagem com mais enfermagem, que falasse absolutamente só sobre enfermagem na sua essência, ok? Ou se deveríamos sim evoluir nas práticas biomédicas, se a enfermagem deveria sim avançar para esse campo. Então fica a reflexão, né, que traz muitos poréns, pontos positivos e negativos que merecem ser refletidos pela nossa categoria. Valorizando a equipe. Vamos falar de equipe. Para a gente poder se posicionar, para a gente poder valorizar a nossa profissão, a enfermagem, nós precisamos valorizar a nossa equipe. Porque o trabalho de enfermagem não é um trabalho que é feito unicamente por uma pessoa. Ele é um trabalho feito por equipe. Tanto pela equipe de enfermagem, quanto pela equipe multiprofissional. E aí não é que um
depende do outro, um complementa o outro. E nós precisamos ter isso em mente, de que trabalhar em equipe é essencial, é necessário. E se você não sabe trabalhar em equipe, comece hoje a desenvolver essas habilidades, porque habilidades nós podemos sim desenvolver. Se você não é um líder nato, você pode desenvolver habilidades de liderança. É perfeitamente possível. Sozinhos nós não vamos a quase lugar nenhum, mas juntos nós podemos ir muito mais longe, sem dúvida. Nós podemos ir muito mais longe se nós temos o apoio de mais pessoas com a gente. Quando eu me formei, né, a gente tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, e o meu trabalho de conclusão de curso foi o seguinte, na graduação de enfermagem. Qual a visão que os técnicos e auxiliares de enfermagem tinham acerca do enfermeiro? Como eles viam o enfermeiro e como eles esperavam que o enfermeiro se portasse diante da equipe? O que eles esperavam do enfermeiro? E aí o que eu entendi, os resultados dessa pesquisa foram o seguinte: eles viam o enfermeiro, isso há 13 anos, viu, gente? Eles viam o enfermeiro o quê? Como um simples burocrata que não fazia parte da equipe, era uma pessoa que andava com uma pranchetinha debaixo do braço, um livro para baixo e para cima, ou ficava sentado atrás de uma mesa, mexendo com papel. Era essa a visão. E eles esperavam o quê do enfermeiro? Que o enfermeiro fosse mais próximo da equipe, que fosse atuante, que ajudasse, que estivesse perto da equipe, que atuasse ali junto da equipe. E aí eu não sou boba nem nada, o que eu fiz com esses dados? Opa, quando eu me formei, eu fui ser esta enfermeira que técnicos e auxiliares esperavam. A enfermeira que está junto, que é parceira, precisa funcionar um acesso, não conseguir, vão lá. Nunca tive isso. Vão funcionar um acesso, chega aquele técnico lá, 30 anos de experiência. E isso é uma verdade mesmo. Eu lá no meu primeiro emprego, novinha, sem experiência nenhuma na área, só de estágio, que foi muito pouco. Chega o técnico com 30 anos de experiência, 50 anos na cara e fala para você: não consegui funcionar um acesso, pode me ajudar? E aí, muitas pessoas falam o quê? Nessa situação que eu estava. Se você não conseguiu, quem sou eu? Ou seja, você não mostrou parceria nesse momento. Em momento algum eu fiz isso. O que eu falava, ok, vamos lá, tô junto. Somos uma equipe. E ia lá e tentava. E às vezes conseguia, às vezes não conseguia. E assim você vai ganhando a confiança e credibilidade da sua equipe. E graças a Deus sempre surtiu um efeito muito positivo. Eu sempre tive a minha equipe junto comigo. O que eles precisavam eu ajudava, eu atendia. E vice-versa, a recíproca era verdadeira. E sempre tive bons resultados e bons reconhecimentos da minha equipe. Então, é isso que eu falo, a gente tem que saber trabalhar em equipe. E aí eu li uma frase no livro que eu li, Virei Chefe Agora, de Bob Selda, onde ele fala o seguinte: interação social é a cola que une as equipes. O que é isso? Nós precisamos ter momentos de interação entre nós, membros da equipe. Seja um cafezinho na hora do trabalho, parar aquele lanche, conversar um pouco com o outro. Sai do universo do trabalho, conversa de outras coisas. Marca de sair, fazer um happy hour. Vai almoçar com amigos do trabalho. Para o quê? Estreitar os laços. Quando as pessoas se conhecem melhor, elas trabalham melhor e com mais harmonia. Então, isso é essencial, ok? Gigantes pela própria natureza. Como nós consolidamos o nosso valor e mudamos o nosso mindset, a nossa mentalidade. Não espere que a instituição, que o chefe, que o vizinho, seu pai, sua mãe, que o acompanhante valorize o seu trabalho. Enquanto você não valorizar o seu trabalho, ninguém vai fazer isso por você. Nós temos que valorizar o nosso trabalho, ok? E aí eu pergunto, qual valor você dá para a sua profissão e qual valor você dá ao seu trabalho? Exemplo, eu vejo a enfermagem como uma profissão desvalorizada. Enfermagem é desvalorizada, não tem campo, nada dá certo para enfermagem.
E aí eu pergunto para essa mesma pessoa, e o seu trabalho, como você vê? Ah, não, meu trabalho ele é excelente, eu faço a diferença na vida do paciente, nossa, eu sou um enfermeiro nota 1000. Opa, existe uma incongruência nisso. Se você é um enfermeiro nota 1000 e faz a diferença na vida do paciente, como que a enfermagem é desvalorizada? Olha a sua crença, olha o que você está criando na sua cabeça. Então, se você faz a diferença na vida do paciente, se o seu trabalho é nota 1000, então a enfermagem ela tem valor sim. Olha o valor que você está agregando para a profissão. Então, para de achar que a profissão é desvalorizada. Agora, se eu viro para a pessoa e falo, qual é o valor da nossa profissão? Como que você vê a nossa profissão? Nossa profissão é muito valorizada. Nossa, eu acho que a enfermagem é de um valor, é gigante, a enfermagem tem poder. Aí eu pergunto, e o seu trabalho? Qual o valor que você dá para o seu trabalho? Ah, não, eu não levo jeito. Ah, não, eu não estou me especializando, estou buscando conhecimento, estou desanimada. Aí eu pergunto, como que a gente vai manter a profissão valorizada se você não está fazendo o seu melhor? Se você não está fazendo a diferença? Entendem? Então, a gente tem que ter congruência nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente faz. Uma coisa está ligada à outra. Tá certo que nós não deveríamos associar a profissão ao profissional, mas, em geral, a gente não consegue fazer essa dissociação. Então, as pessoas confundem. Então, a gente tem sim que ter consciência do que a gente está fazendo, do que a gente está falando e ser congruente com isso. Nós temos que reconhecer que nós somos gigantes. Me diga aqui quantas pessoas neste mundo aí vão falar no Brasil que eu tenho conhecimento que nunca passaram na mão de um técnico, de um auxiliar ou de um enfermeiro, que seja para fazer uma vacina. Gente, todo mundo em algum momento na vida teve contato com alguém da enfermagem, provavelmente. Isso mostra o quão grande nós somos, o quanto de poder que nós temos. E lembre-se que você carrega o crachá da enfermagem. Nós carregamos o crachá da enfermagem. Então, a gente tem que sair em defesa da enfermagem, da nossa profissão. A gente tem que defender a enfermagem, sim. Não deixar que ninguém menospreze a nossa profissão, os nossos profissionais, a nossa equipe. Jamais. Imagina só, você trabalha numa empresa. Trabalha numa empresa não. Imagina que você é dono de uma empresa. Você é dono lá da Google e sai com um crachazinho escrito Google e começa a maltratar as pessoas, não presta um bom atendimento, é uma pessoa que não é humilde, é uma pessoa largada, enfim. Um profissional ruim, que você vê a pessoa, você começa a conversar com a pessoa e você fala, gente, e aí a pessoa está com um crachá do Google, você não associa? Nossa, a Google tem profissionais horríveis, então a Google realmente ela não tem valor, ela não liga para nada, não gera valor para ninguém. Por quê? O profissional tá horrível, a gente associa esse crachá. A pessoa vai associar a sua empresa àquele funcionário. A mesma coisa com a enfermagem. A gente carrega o crachá da enfermagem. O que você faz, as pessoas associam sim à enfermagem. É o que eu falei. Não, as pessoas, em geral, não conseguem desassociar o profissional da profissão. Elas associam. E aí vão falar, nossa, a enfermagem, credo, aquele funcionário lá, não, a enfermeira é tudo igual, a enfermeira é tudo ruim, não faz nada, só conversa, não querem saber de trabalhar, não tem conhecimento. Agora, quando o profissional é bom, a história muda. Nossa, esses enfermeiros são nota 10. Não, a enfermagem trabalha mesmo, gente. Enfermagem, nossa, tá de parabéns. Eu tenho orgulho mesmo da enfermagem. Então, a gente tem que lembrar disso. Nós carregamos o crachá da enfermagem. Quando você estiver em exercício da sua profissão, lembre-se disso. E dê o seu melhor. Se cada um der o seu melhor, entregar o melhor no seu trabalho, eu tenho certeza que a valorização ela vem automaticamente. Essa história de que enfermagem não é valorizada acabou. Ok? As dicas que eu dou. Orgulhe-se da sua escolha. Se você escolheu ser profissional da enfermagem, enfermeiro, técnico, auxiliar, orgulhe-se disso.
Eu posso dizer que há um tempo atrás eu estava desacreditada na profissão. Eu realmente estava assim, desanimada uns anos atrás. E olha que eu já tinha conquistado muita coisa na minha vida e tudo graças à enfermagem. Já tinha passado em alguns concursos, comprado apartamento, carro, enfim. E ainda assim desacreditada na enfermagem. E quando eu via um acadêmico fazendo enfermagem, eu falava, ai meu Deus, não, devia ter escolhido direito, engenharia, qualquer outra coisa. Mas isso mudou porque eu percebi que o problema não era a enfermagem, o problema era eu, estava comigo o problema. E aí, graças a Deus, o coach me ajudou muito com isso. Eu mudei meu mindset, tive um período aí de autoconhecimento e com o coach, graças a Deus, hoje eu vejo tudo de outra forma. A enfermagem, sim, tem muito valor, é muito gigante. E eu defendo a enfermagem, assim, fervorosamente. Minha missão hoje é a valorização da enfermagem. Eu uso o coach para ajudar enfermeiros a conquistarem seus objetivos e, dessa forma, crescer, levar a enfermagem aí para o mundo, valorização da nossa profissão. E tenha sempre também evolução pessoal permanente como lema de vida. Por quê? Conhecimento nunca acaba, nunca tem fim. A gente tem que sempre buscar conhecimento, sempre. Então, a gente tem que ter isso como um lema de vida mesmo. Busca de conhecimento. Quem acha que formou e acabou, que não vai estudar nunca mais, meu amigo, está enganado. É agora que vai começar a estudar. A gente tem que se atualizar constantemente. É aquela questão lá da autoridade, do posicionamento, sem conhecimento, não dá. A gente tem que saber conversar. Como é que você vai discutir com equipe multiprofissional, com médico, com fisioterapeuta, nutricionista, fono, o que for, se você não tiver conhecimento, você vai falar o quê? Então, para a gente se posicionar, enquanto enfermeiros de valor, nós precisamos ter, sim, conhecimento. Tirar o foco de você e colocar o foco no paciente, que eu já falei. Façam isso que vocês vão ver como que a assistência de vocês vai mudar, vai melhorar 100% e trabalhar em equipe. Temos que trabalhar em equipe, isso é essencial, ok? Então, reforçando, nós somos gigantes pela própria natureza, a enfermagem é uma profissão bela, forte, destemida e o nosso futuro espelha a grandeza devida para a nossa profissão. E que isso parta de cada um de nós que somos profissionais da enfermagem. Queria dizer para vocês que não existem fracassos. O que existem são o quê? Resultados. Se eu me propus a fazer uma coisa e eu esperava um resultado determinado e eu não alcancei aquilo, não é que eu fracassei. Eu simplesmente tive um resultado diferente daquele que eu esperava. Eu estudei para um concurso e não passei, não fracassei. Eu tive um resultado diferente daquele que eu esperava. Eu fui passar uma sonda e não consegui. Eu fracassei? Não. Eu tive um resultado diferente daquele que eu esperava. O que eu faço com isso? Opa, avalio. O que eu poderia ter feito de diferente? O que eu posso fazer de melhor da próxima vez para ter o resultado que eu espero? E aí nós vamos fazer de novo. Mas não é fazer da mesma forma, é fazer de uma forma diferente, ok? Agradeço muito. Queria dizer para vocês que em breve eu vou estar lançando meu livro também, que é exatamente sobre isso, a enfermagem gigante pela própria natureza. Eu vou trazer essas reflexões muito mais a fundo e assim que eu lançar eu divulgo para vocês. Estou deixando meu Instagram, quem quiser me seguir, eu posto muitas coisas lá sobre a nossa enfermagem, para a nossa valorização, para crescimento profissional, tá? Luísa Werneck Enf, então podem me seguir. Eu agradeço muito por participar dessa palestra, foi assim, muito grandioso e relevante participar dessa semana da enfermagem. Eu agradeço aí de coração. Muito obrigada, viu, Larissa? Por ter me dado aí a oportunidade, tá? Muito obrigada mesmo. Nós